Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luiz Said Conta um Conto. Pessoal, na nossa resenha de hoje eu vou comentar um pouco sobre roteiro e livro, a diferença básica entre eles, né? E na sugestão literária vou falar também sobre um dos poucos livros que não viraram filme do autor Dan Brown, que é O Símbolo Perdido. O Dan Brown, para quem não sabe, é o mesmo autor do Código da Vinci, Anjos e Demônios e Inferno. Esses três foram adaptados para o cinema. Agora o livro que eu vou comentar, que é O Símbolo Perdido, é um dos poucos que não foram ainda para o cinema. Então fiquem comigo até o final, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e vamos juntos. Bom, o que é um roteiro? Para cinema, série, o roteiro nada mais é que um filme escrito em palavras. Ele é um guia das ações, do que vai acontecer durante aquele filme. O roteiro ele é peça fundamental para a execução de uma obra audiovisual. O diretor precisa de um guia, e o guia é o roteiro. É criado pelo roteirista, obviamente. Com esse guia, o diretor vai decidir o que vai ser filmado, o que não vai ser filmado, como vai ser filmado, enfim. Por quê? Porque no roteiro, que é dividido em cenas ou atos, o roteirista não está preocupado em fazer a descrição igual no livro. No livro a gente descreve o local, descreve os móveis. O roteiro ele é mais voltado para os diálogos, né? E cada ator vai interpretar da maneira que se sentir melhor, né? Aquele diálogo. Também não tem aquela emoção destacada. O ator que na hora vai ler, vai decidir como melhor empregar aquela frase no filme. Então, no livro a gente se preocupa muito em detalhar as coisas, né? Os locais, a roupa do personagem, as características do personagem, etc. No roteiro não. No livro o diálogo ele é um complemento. No roteiro, praticamente o diálogo é o que impulsiona o filme. Então, o diálogo tem que ser bem feito para que os atores e o diretor possam exatamente extrair tudo aquilo que ele deseja no filme. Mas a gente não precisa se preocupar com aquele canto da mesa. Não, isso aí é o diretor que vai ter uma visão geral. É lógico que você identifica o local que você está, se ele é interno, se é externo, se está de dia, se está de noite. Mas você não vai se preocupar no roteiro de detalhar demais. É só alguns comentários e deixar a criatividade do diretor e dos atores fazerem o resto. O roteiro ele é dividido em cenas ou atos. O tempo de cada cena depende muito. Agora, como é que você inicializa uma cena, termina uma cena? Você inicializou num ambiente que está de dia, por exemplo. Já mudou e anoiteceu, é outra cena. Então tem todos esses detalhezinhos que você tem que saber. Onde você termina, como começa a cena, o tempo de cada uma, que varia um pouco. Você pode ter uma cena de alguns segundos, pode ter cenas grandes, diálogos grandes, com 10 minutos, por exemplo. Então depende muito. Mas o importante é ser claro, simples, para que o diretor e o ator possam interpretar aquilo da melhor forma possível. Tem muita coisa interessante sobre o roteiro e quem gosta de escrever, vale a pena se interagir mais sobre esse assunto. Eu fiz um curso de roteirista na Academia Internacional de Cinema no ano passado e foi muito bom. Então eu indico a todos, quem quiser se aprofundar, Academia Internacional de Cinema, que fica ali em Botafogo, tem cursos ótimos ali de roteirista. E para quem escreve, né, livros e tal, vai sentir um baque um pouco violento, mas no final tudo dá certo. Então, o que eu tinha que falar sobre o roteiro, tem muito mais coisa, mas não vou ficar aqui também. A ideia não é dar um curso de roteiro, é só falar um pouquinho sobre as diferenças entre escrever um livro e escrever um roteiro. Tem muito mais coisa, mas aí cada um se aprofunda aí, porque vale a pena. Valeu, um abraço a todos. A sugestão literária de hoje é um livro do autor Dan Brown. Dan Brown é o mesmo autor do
Anjos e Demônios, Código da Vinci, Inferno. Esses 3 viraram filmes, não tem muito tempo. E um dos poucos livros que não virou filme é o Símbolo Perdido. Esse livro aqui ele é muito interessante, não virou filme, não sei porquê, porque é com o mesmo personagem principal do Dan Brown, que é o Robert Langdon, que no cinema foi interpretado pelo Tom Hanks. E esse livro aqui é muito voltado na capital dos Estados Unidos, que é Washington. Para quem gosta de simbolismo, de sociedades secretas, esse livro aqui é ótimo. Ele conta a história do professor Robert Langdon, que é um professor universitário, ele tem PhD em simbologia e tal, que recebe um convite de um amigo dele, que é maçom, para dar uma palestra. E ele vai para Washington com essa intenção. Só que chegando lá, ele viu que ele caiu numa armadilha, não tem palestra nenhuma, e esse amigo dele, que é um maçom conhecido, inclusive um dos principais mestres lá da sociedade lá em Washington, ele está desaparecido, parece que foi sequestrado. E aí começa toda a história. Então, na verdade, o Robert Langdon ele foi para uma palestra que não existia, e o convite foi feito pelo sequestrador do amigo dele, que é um tal de Malak. Esse cara, ele é maluco de tudo, e ele acredita que o maçom, quando chega ao grau 33, são revelados segredos para ele que ele vai ter um poder assim incomensurável. Então esse cara, esse Malak, ele entrou na maçonaria, cumpriu o caminho até chegar ao último grau, né, que é o 33, e quer a ajuda do Robert Langdon para desvendar os possíveis segredos que podem dar esse poder para ele. Então por isso que ele atrai o Robert Langdon para Washington e sequestra o grão-mestre da ordem, que é o amigo Solomon do Robert Langdon. Esse sequestrador, ele acredita que esse poder está guardado em algum lugar na cidade de Washington, porque Washington ela foi feita por maçons. George Washington era um grão-mestre na época que fundou a cidade. Então tem muitos símbolos lá de Washington que fazem muita menção à maçonaria. O Capitólio, o Monumento a Washington, entre outros, que remetem a algum simbolismo maçônico. Então basicamente é isso. O professor de simbologia, o Robert Langdon, ele começa a procurar um amigo dele através de verdades que são ocultas, de códigos maçônicos, de símbolos, e tenta achar o amigo dele o mais rapidamente possível. Esse é o foco dele agora, enquanto o sequestrador tenta usar o Robert Langdon para poder desvendar esses segredos que ele acha que existem. Então o livro é bem legal, Símbolo Perdido do Dan Brown. Quem quiser ter uma visão bem panorâmica assim, da cidade de Washington, dos monumentos, é bem interessante. Vale a pena ler, do Dan Brown, Símbolo Perdido. Ok? Até a próxima. Capítulo 9, parte 2. Enquanto isso, todos os procedimentos são tomados e o corpo do militar é transferido para o IML, onde sofrerá autópsia e outros exames. As balas foram recolhidas e enviadas para a balística. Depois seria preparar para o funeral. Toda a polícia estava de plantão. Investigações começavam e, consequentemente, as averiguações. Perguntas, testemunhas, todos eram meticulosamente analisados, pois quando se mata alguém é um sério problema. Agora, quando se mata um policial e de alta patente, o negócio é outro, e o instinto de vingança toma toda a corporação. Alguém pagaria pela afronta. Basta saber quem, e com certeza não mediria esforços para descobrir o assassino. O delegado Nicholas é o responsável pelas investigações da morte do coronel. Ele está com todos os dados levantados. Hora da morte, já tem em mãos depoimentos das testemunhas, enfim, estava empenhado em descobrir o autor dos disparos. Um fato chama a atenção do delegado. O prédio do militar tem circuito de TV, porém não estava gravando nada há cerca de 2 meses. Um defeito e a demora dos técnicos responsáveis pela manutenção
aparecerem fez com que o prédio ficasse sem esse recurso por esse período. Mas o pior foi o fato de que as câmeras vizinhas da rua também foram incapacitadas por algum tipo de interferência. Logo, não tinha nenhuma imagem, nada que mostrasse ou indicasse qualquer pista do matador. O delegado fica encucado. O porteiro entra na sala do delegado. Lá, além dos dois, está também o escrivão Paulo, que anotará o depoimento do funcionário do prédio. Então, senhor Augusto, doutor, meu nome é Augusto Washington Jagger. Emendou o porteiro. Bem, senhor Augusto Jagger, o que o senhor viu? Pode fazer um relato, por favor? Eu não vi muita coisa. Os moradores têm o controle da garagem, o circuito de TV que a gente costuma monitorar está quebrado tem tempo. Então, só quando ouvi uns estampidos é que saí da minha cadeira. Primeiro pensei que fossem fogos, mas aí fui ver. E o que o senhor viu nesse momento? Perguntou o delegado. Vi o carro parado com o portão aberto e vi o coronel dentro do carro todo ensanguentado. Aí corri para dentro e liguei para vocês. Há quanto tempo está quebrado o circuito de segurança? E todos sabem disso? Tem bastante tempo, doutor. Os moradores sabem disso, pois o síndico informou na reunião e soltou um boletim também para quem não compareceu. A empresa que instalou ainda não deu nenhum retorno e o pessoal está esperando. Voltando aos estampidos, deu para ver quem atirou? Não, senhor. Lá a iluminação também está fraca. E temos muitas árvores na rua e isso dificulta a visão. Inclusive tem tido alguns assaltos na rua, tanto que os moradores já pediram que a prefeitura podasse as árvores e melhorasse a iluminação. Eu vi um vulto se afastando, mas não dá para falar nada sobre esse vulto. Entendo. O senhor não chegou a tocar em nada? No carro, no coronel? Não. Cheguei perto sem encostar e voltei para telefonar. Tinha mais alguém na rua, algum morador que possa ter visto o crime? Na portaria não. Na rua, confesso que só fiquei olhando o carro do coronel, a não ser que algum morador estivesse na janela. Não havia nada. Ok, senhor Augusto, está dispensado. Caso se lembre de algo, por favor, avise imediatamente. Também quero marcar com o síndico do prédio. Acho que não tem como falar com o síndico. Por quê? Com todo respeito, delegado, só se o senhor for espírita, pois o coronel era o síndico do prédio. Então vamos intimar o sub, ou alguém do conselho. Anote no papel o nome e o apartamento de um desses, por favor, e pode ir para cá, senhor Jagger. Ok?